Bom dia, bom dia. E aí, rapaziada? É um prazer enorme estar aqui no FIRE, um dos maiores eventos de empreendedorismo e educação da América Latina e, mais ainda, com presença dessas 3 ilustres pessoas e, graças a Deus, 3 ilustres amigos. Rogério, Sandra, Pedro. Então, para a gente começar esse bate-papo, queria começar pelo Rogério, perguntando como que a música entrou na sua vida? Fala, galera. Olha, música entrou na minha vida. Primeiro queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, no Palácio das Artes. Hoje eu não vou cantar, vou só dançar daqui a pouco para vocês. No finalzinho vou dar uma dançadinha aí, para aproveitar esse palco lindo aqui, tão tradicional. Não, eu tô brincando, zoando. Só para quebrar o gelo, que eu acho que o Elber tá meio nervoso. Olha, a música entrou na minha vida dentro de casa primeiro, por causa minha família musical. Meu avô tocava, incentivou toda a família a tocar, então a música era uma coisa muito natural lá dentro de casa. Mas com 12 anos, 13 anos ali, anos 80, 85, o bicho pegando, bandas indo no Chacrinha, todo final de semana, a gente vendo aquilo, aí pintou o Rock in Rio 1, e todas aquelas bandas que a gente via fazendo playback no Chacrinha estavam tocando ao vivo no palco do Rock in Rio para 200 mil pessoas. Aí eu falei assim, caraca, mano, vou montar uma banda. Aí a gente começou a tocar uma bandinha, montamos com a galera da escola, aquilo foi e tomou conta da minha vida totalmente. E eu sou de Alfenas, no sul de Minas, a porta de entrada da música pra gente era o rádio, porque a gente não tinha grana para comprar disco. Então a gente roubava a fita cassete do pai para pedir para o amigo que tinha dinheiro para ter disco, gravar para a gente a fitinha, para a gente poder ouvir a hora que a gente quisesse, e gravava do rádio. O cara sempre falava, aí a rádio Atenas FM, no meio da música. Você ficava puto, porque você queria fazer uma boa DJzagem e aquilo te atrapalhava. E aí eu comecei com 12, 13 anos, nunca mais parei. Cheguei com 21 anos aqui em Belo Horizonte, conheci os meninos, J-Quest, e aí a gente começou a banda. Nosso projeto sempre foi, vamos, como era, né? Todas as bandas da gente, a gente queria gravar, fazer música própria, gravar uma fitinha, para fazer isso chegar em algum lugar. Quando a gente estava aqui em BH, no ano que eu cheguei aqui, o Skank estava assinando o contrato com a Sony, para lançar, ia ser a primeira vez que uma banda, né, depois do Clube da Esquina, uma banda de rock conseguiu um espaço numa grande gravadora. Acho que o Skank foi ponta de lança disso, a gente entrou junto. E nessa fase ainda era, olha, precisamos arranjar, fazer umas demos para poder chegar na gravadora e a gravadora contratar a gente para a gente lançar o primeiro disco e aí ter uma chance disso tocar no rádio, disso ir para a MTV. Esse era o cenário em que eu me encontrava ali naquele momento. Ô Pedro, como uma coisa interessante, né? Você nunca ouviu uma fita cassete, né? Se eu ouvi, eu não lembro. Ok. Em 1985 você não tinha nascido. Longe. Ok, que ódio. Como que a música entrou na sua vida? Então, eu já tinha feito umas aulas de violão assim com uns 9 anos. E aí era uma parada assim, bem de zoeira. Eu tirava música no Cifra Club lá na internet. Já compunha umas paradas pra zoar meu irmão, fazia umas letras zoando ele, mostrava pra família. A família não achava graça, mas fazia mesmo assim. E aí com uns 17 anos eu fiz uma música e eu postei no Facebook. E aí essa música começou a ser compartilhada assim na plataforma, né? Mas pouca coisa. Só que a galera da minha escola começou a comentar, pô, vi lá a música lá, legal, hein, maneiro isso e tal. E a música continuou girando no Facebook, e aí chegou um convite de um cara que era um promoter do Major Lock, que é uma boate aqui de BH, clássica, assim, onde muita gente já passou. Ele falou, cara, você poderia tocar aqui um dia. E aí eu falei, sério? E aí já fiquei com essa parada assim, implantada na cabeça. E aí eu corri atrás dos meus amigos que tocavam, que eu sabia que tocavam, que moravam perto de mim, e fiz contato com eles. A gente fez uns 4 ensaios, já marcou o primeiro show, e esse show deu muito certo, porque tinha muita gente, muito amigo foi, né? Ficou muita gente pra fora, então a casa ficou esgotada, e aí ficou um bafafá, tipo, caralho, ontem tava lotadaço lá, o que teve? Lagoon e tal.
E aí era pouca coisa, né? Era pouca gente, cabiam 500 pessoas, mas esse falatório, assim, das pessoas gerou mais contratos, né? Mais espaço pra gente tocar, e a partir disso a gente juntou grana e foi gravando, e gravando, e gravando. Olha que interessante. Vou perguntar para a Sandra da relação, porque em 2003 você estava em Belo Horizonte, na Praça do Papa, na gravação do DVD do Jota Quest, e ali naquele momento a MTV era o maior canal, a maior apontadora de tendência musical do Brasil. Foi do Brasil. Todo aquele tempo, né? E aí, Pedro, o Major Locke foi seu primeiro show, é onde a gente grava o bônus do DVD MTV em 2003. Eu já vi isso. O mesmo Major Locke. Olha para você ver como que vários elementos permeiam as mesmas histórias em diferentes momentos. Mas, Sandra, você estava em 2003 na Praça do Papa, na gravação do DVD, trabalhando na MTV. Ali a MTV era o maior expoente da música nacional. Hoje você é a head da América Latina, da maior plataforma de streams do mundo, posso dizer? Ah, sim. Do mundo. De videoclipe, de vídeo, sim. O que você aponta de diferença de forma de consumo de 2003 para 2019, MTV versus YouTube? Nossa, olha a pergunta. De $1 milhão. Mas, primeiro eu queria contar só um pouquinho que eu nunca trabalhei com música antes de entrar na MTV, né? Eu fiz matemática, aí eu trabalhava na área de sistemas. Matemática. Fazia sistemas e trabalhava na área de TI. Me convidaram para trabalhar num negócio novo do Grupo Abril, que eles tinham trazido a marca MTV. Isso em 89. E aí eu comecei a trabalhar na MTV, achei super legal, daí começou com a música, e fui vendo que tinha muita coisa mais bacana, não só... E fui deixando o TI de lado e fui indo para negócio. E eu me lembro que em 1995 foi o primeiro ano que teve o Video Music Brasil, que foi o VMB, né? Qual ano? 95. Foi o primeiro VMB. Em 95 que tocou, que o primeiro foi no Memorial da América Latina, né? Eu acho que vocês tocaram em 96 com as perucas. Que 6 foi ou 7, né? 6. Que daí era J-Quest ainda, que foi o Planeta dos Macacos. Então a primeira vez que eu vi o Jota Quest foi na MTV. Legal. Na festa do VMB, que foi o segundo ano. E aí, depois, isso tudo foi evoluindo, era muito interessante a MTV, porque você tinha o Disque MTV, era uma televisão que ninguém acreditava que pudesse fazer sucesso, que foi lançado em 81 nos Estados Unidos, uma televisão só de videoclipes, e que trouxe para os Estados Unidos e para o mundo todo, e em 90 trouxe para o Brasil uma cultura de imagem associada à música. Porque naquela época se lançava os videoclipes no Fantástico. Total. Né? Você tocar no Fantástico, na hora que você lançava, era um expoente, né? Você tinha o Chacrinha, você tinha o Globo de Ouro. E os clipes eram produzidos pelo próprio Fantástico. Essa semana é quem? Faz aí. Então vamos fazer. E depois, com a vinda da MTV, eu acho que isso é muito importante, até para comparar o que acontecia antes com o que acontece agora, entre o tempo do que começou a MTV em 90 e o tempo de Lagoon, hoje agora, primeiro a democratização. Mas naquela época, quando a MTV lançou, e o primeiro videoclipe que tocou na MTV foi Garota de Ipanema com a Marina Lima, não tinha nem videoclipe para tocar na programação. O Delight, Grooves in the Heart, tocava 8 ou 9 vezes por dia. Porque estava tudo preso na alfândega, tinha que importar. Eu me lembro muito desse momento, o Rock in Rio 2, quando ele acontece ali em 1991, né? A carga de videoclipes que a gente recebeu daquelas bandas que iriam tocar no Rock in Rio, que foi uma coisa assim surreal, tipo Exato. Faith No More, Guns N' Roses, não sei o que, aquilo, a gente ficava louco Red Hot Chili com aquilo. Peppers. Red Hot Chili Peppers. Uma loucura. Uma loucura. E aí o que acontecia? O próprio Queen, O canal era ali, né? Ficava o dia inteiro na frente da televisão. E se importavam as fitas. O Delight tocavam 8 vezes porque não tinha fitas. Elas estavam todas paradas na alfândega.
E isso criou... estavam todos parados na alfândega e não conseguiam entrar, porque era um fita Betamax, né? Que você depois precisa transcodificar, porque a MTV era toda digital, em D2, né? Que era toda automatizada. E ninguém achava que ia dar certo, né? Mas deu. Foi uma ferramenta muito importante para a divulgação da música popular brasileira. Criou-se uma cultura de videoclipe, criou-se uma cultura musical associada à imagem. As bandas, o Jota, o Skank, o Paralamas, passaram a ter investimentos cada vez maiores das próprias gravadoras, não é? Que queriam, me corrige se eu falar alguma besteira, no sentido de, até na própria concorrência, quando a gente criou o Video Music Brasil, né, que em 95, eu lembro de um clipe da Marisa Monte, que foi o Segue o Seco, que concorreu no primeiro ano e ganhou tudo. Depois tiveram muitos outros, só hoje. Teve muitos outros de clipes que trouxeram essa cultura. E a grande diferença que eu sinto é a democratização. Hoje, o Lagoon e outras bandas conseguem criar de uma forma mais democrática no sentido de investimentos para a criação. Então, se barateou muito a produção, e produção de qualidade, mas está na mão de mais pessoas a criação do conteúdo. Então, a democratização, que antigamente você tinha espaços limitados e você precisava muitas vezes de uma gravadora, e não me entendam mal, a gravadora é muito importante no desenvolvimento da carreira, no apoio, mas hoje os indies e os próprios artistas solo, por eles mesmos, eles têm a plataforma, e o YouTube tem uma ferramenta, tem um papel muito importante nisso, na democratização. Então, você aproxima o fã, você aproxima a forma de você disponibilizar. Então, a grande diferença, eu sinto que é esse início do videoclipe, que você deu uma forma de divulgação expandida, e hoje em dia, tanto as redes sociais quanto as plataformas digitais, elas permitem que chegue-se mais rápido a um objetivo que antigamente se dependia das fitinhas e era muito sofrido. Quantos anos as pessoas, as bandas, no passado, tinham que tocar em barzinhos até chegar num lugar? A rede social permitiu que você chegasse logo numa casa de show. Mas também era uma casa de show meio perrengada, assim, não era... Você está falando do Major? É mesmo. Adorei o perrengado. Mas, enfim, eu estou falando demais, mas eu acho só que tem uma democratização maior, eu acho que se chega mais rápido, mas também conteúdo de qualidade é que fica. O talento é que fica, porque senão é muito instantâneo e some. Você precisa ter talento, você precisa ter uma mensagem, uma história para contar, para você continuar hoje em dia. Porque senão você é muito instantâneo, vem outro e aí vai. Quando o Jota Quest explode com Fácil em 98, não existia internet. Ou ela não existia, mas ela não era relevante. Comecinho. Bem comecinho. Muito comecinho. Nosso primeiro website é de 99, se não me falha a memória. Nosso primeiro website. Então já tinha lançado a macacada, já estava rolando. Eu lembro da gente estreando um site. O site assim devia ter você digitava, né, jquest.com.br, aí aparecia uma página de rosto, uma coisa assim. Links. Muito simples assim, né? O Lagoon nasce totalmente suportado pela internet. Qual é a influência das redes sociais na sua questão de composição, na criação do Coisas da Geração? Qual é a internet ela tem uma relação direta. Eu vejo hoje que há uma união maior da nova safra de música, que aí eu cito Lagoon, João, Melim, Mariana, Ana Vitória. Eu sinto que há um movimento. Você acabou de participar de um show maravilhoso com a Ana Vitória, coisa mais linda, enfim. Existe uma amizade muito grande das bandas dos anos 80 e 90, mas eu acho que pelo fato de vocês estarem, entre aspas, começando, eu acho que vocês saem no movimento mais forte. Você acha que isso pode ser por causa da internet, um advento da internet? E o que ela influiu no seu movimento de composição, de criação do Coisas da Geração?
Tá. Eu acho que a internet é um espaço onde a gente se conecta com os fãs, a gente se conecta com os artistas e consegue criar, né, uma amizade, ou então trocar uma ideia sobre, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você conseguiu sua verificação no Spotify? Tipo, quando a gente era independente, rolava muito isso, sabe? Vamos fazer intercâmbio, sei lá, com uma banda de São Paulo, quer vir pra cá e a gente quer ir pra lá, e a gente combina de ir pra lá e pra cá, sabe? Então, é um espaço onde a gente consegue fazer isso, e principalmente falando dessa conexão entre os artistas, é a conexão entre os fãs, sabe? Então, tipo, quem acompanha a nossa banda, acompanha outras bandas, e aí eles se conectam e conectam a gente. Às vezes a gente nem é amigo e nem gosta da outra pessoa, mas a gente fica amigo ali, sabe? E por conta disso, então... Aí acaba que a gente descobre que são pessoas maravilhosas que estão no mesmo corre que a gente e tal. E sobre isso que você falou de como influenciou para a composição, para a criação, também um ambiente onde a gente descobre várias coisas e tem isso como referência, né? Então a gente está no YouTube ali, está num vídeo que joga para o outro, que é relacionado, e aí acaba que a gente cria uma rede de referências e a gente consegue ver o que está em alta, e se a gente quiser ver como que era antigamente, a gente também consegue entrar numa linha de só ver isso. Então acaba que, assim, é um portfólio do mundo, assim, sabe, a internet. Então, se você quiser aprender a fazer beat, aprender a produzir no seu quarto, você vai aprender ali, e foi o que aconteceu muito nesse álbum também. Eu pesquisei muita coisa no YouTube, eu montei um home studio, eu canetei muito em casa, comprei equipamentos pela internet, sabe? Então foi muito fácil, e hoje em dia é uma parada tipo que não rolava antigamente. Vocês têm um estúdiozão, uma baita estrutura, e hoje em dia não precisa disso. Você vê aí o mercado da música independente explodindo por conta disso. Os caras fazem em casa, lançam em casa, se cadastram lá na OneRPM, CD Baby e lançam sozinho, sabe? Então foi assim que a gente começou também, lançando sozinho. O estudião está à sua disposição, preciso de você me ajudar para pagar a conta no final do mês. Não, um disco foi muito pouco, cara. Tem que fazer mais uns. Tem que fazer mais discos. Sandra, você concorda que há um sentimento hoje da maior democratização e polarização da música, no modo geral, hoje todo mundo tem acesso. Mas você acha que hoje é mais difícil viver da música do que era antigamente? Viver da música como músico? Eu acho que hoje em dia tem a democratização, mas também tem uma fragmentação muito grande dos contatos, dos pontos de contato que você tem que disponibilizar. Então, eu sinto que no passado, de todos esses anos, né, tempo de MTV e convivência com as bandas, se tinha mais no passado, muito mais shows, a disponibilidade de shows, você gravava um disco, daí você fazia alguns videoclipes e tal. Hoje em dia, para você ter uma relevância e porque as pessoas te conheçam, você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você precisa estar nas redes sociais, você precisa continuar fazendo show, você precisa produzir conteúdo extra para você ter frequência de disponibilização de conteúdo. Você precisa continuar gravando o seu... Exato. Então, você está muito mais ocupado. Mas, ao mesmo tempo, outras formas de remuneração entraram no bolo do qual essas pessoas que vivem de música têm acesso. Então, você tem todas as plataformas de streaming, você tem o YouTube Music, você tem o próprio YouTube, você tem o Spotify, você tem o Apple Music, você tem o Deezer, você tem Facebook, você tem... Se você listar tudo que você precisa estar atento, e também é mais trabalhoso até para você controlar, né? A gestão dos direitos, a remuneração de cada uma, ela é muito mais fragmentada. Antigamente, você tinha os shows, você tinha os patrocínios, você tinha o número de CDs que você vendeu baseado e no seu percentual que você recebia. Por exemplo, né? Isso em linhas gerais. Hoje em dia, você precisa saber quanto streaming em cada uma das plataformas, quanto deu do mesmo jeito dos shows, as participações nas marcas, os merchandises, os product placements, como você vai gravar. Então, hoje está mais complexo. E o mundo fragmentado, o mundo da internet, ele é mais complexo e mais ocupado.
eu sinto. Eu só acho que, tipo, Tá, ele é mais ocupado, mas você pode fazer com suas próprias mãos, sabe? Tipo, você sem produz dúvida. com suas próprias mãos, você solta com suas próprias mãos. Você tem mais controle Tem também. mais controle, mas eu digo, tipo, essa parada de ser fácil, de certa forma, porque não é fácil, você distribuir a sua música, a gente tem muito artista competindo. Então, não competindo assim, mas, tipo, é muita gente aqui. E antigamente eu via que, tipo, tinha Jota, plau, Skank, plau, e não era todo mundo que conseguia ir lá em cima. Aí hoje em dia a galera não consegue ir lá em cima, fica todo mundo assim meio no meio. Então eu sinto que antigamente, se você acertasse a bolsa, você fazia muita grana. E hoje em dia é um trem assim, É o todo volume, mundo lá né? pelejando. Hoje em É dia, muito difícil um chegar lá em cima, né? Porque tá todo mundo no mesmo nível. Eu concordo com você, porque antigamente você tinha um número menor chegando com um volume de investimento de dinheiro tal muito mais concentrado. Hoje você está fragmentado e também a remuneração se fragmentou. Mas isso não significa que ela não exista. Ela existe num volume diferente. Sim. Né? Quer falar? Não, eu só queria falar uma coisa aqui. Porque, na verdade, o grande faturamento do artista sempre foi e continuará sendo, por muitos e muitos anos, pelo menos do meu ponto de vista, os shows. Concordo. É o que é palpável, é o que o cara não vai esquecer jamais, é o que o cara vai viver, é o coração, é aquela vivência, é uma experiência. Então, o faturamento de uma banda como o Jota Quest sempre, 85%, 90% do nosso faturamento sempre foi de show, sempre foi. Então, antes a gente vendia disco, agora a gente vende streaming, a gente vende assistidas no YouTube, a gente vende, quer dizer, estou chamando de vende, mas enfim, e é preciso que se diga, há muito pouco tempo, né, a chegada do Spotify no Brasil ela é de muito pouco tempo, e que ela começa a remunerar. E é esse fôlego que o Spotify, o Deezer e os players de música só, porque o YouTube, você tem vídeos, o YouTube ele recebe música, mas ele recebe outros conteúdos. O Spotify, no primeiro momento, é uma coisa relacionada muito à música. O YouTube Music vem agora para completar. Exato. Isso, o YouTube Music desde o ano passado. E esse faturamento que começa a pintar, e eu acho que o Lagum tem muito essa história. O número que o Lagum consegue de streamings no Spotify, ele é tão relevante, tão realmente consistente, que ele acende a luzinha lá na gravadora e fala assim, quem que é esses moleque? Aí... A nossa contratação, olha que diferença. A nossa contratação, quando a Sony vem aqui, claro, com o apoio do Skank, né? O Skank falou, tem uma banda lá, os caras vieram aqui para ver a gente tocar num lugar, no Bar Nacional, para 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, e viu que as pessoas estavam cantando a nossa música. Olha, eles estão cantando a música. Aí na outra semana eles trouxeram mais um cara, depois mais um cara. Primeiro veio um assistente, depois veio o chefe, depois veio o chefe, foi chamando os chefes, falou, os caras estão tocando e a galera sabe a música deles. Foi assim que a gente foi contratado. E a gente tinha um CD demo, mas o cara falou, o cara não estava preocupado com isso, ele estava preocupado para ver se a gente tinha interação. Hoje o cara mede isso pela sua visibilidade no YouTube, quantos views você teve, quantos e tal. Né? Mas então, vale ressaltar só um ponto, que mais uma vez a história se repete. Porque o cara que levou a fita do Jota Quest para a Sony foi o Fernando Furtado, empresário Skank, que é o mesmo que levou a fita do Lagum para a Sony. E uma coisa interessante, que superficialmente assim eu vejo, é que o Lagum ele faz a rota muito parecida com a do Jota, com a do Skank. Sim. Vai para o bar, toca, forma banda, e que hoje eu acho que você tem esse caminho, porque é muito surpreendente você ir ao Chevrolet Hall, para quem não sabe, um dos principais palcos aqui de Belo Horizonte, e ver 4.000 pessoas cantando num show do Lagum, uma banda nova, 17 músicas autorais. Isso foi muito marcante, eu acho muito relevante. E isso... eu acho que tem um pouco da busca do YouTube de pegar todo o universo da música e levar do online para offline também. Eu acho que o YouTube tem uma preocupação com isso quando ele faz o YouTube, quando você faz aquele projeto maravilhoso do Jota Quest com o Collab, que eu acho que é trazer um pouco dos artistas para ele vir para cá. Artistas novos. Né, que tem um quê do empreendedorismo, de você... Ele tem uma primeira etapa no computador, ganha relevância dentro da plataforma, uma audiência que são números todos superlativos, 10 milhões, 8 milhões, 20 milhões,
e hoje eu acho que eles buscam muito ir para o ao vivo. Exato, e aí cria uma... Concordo 100% com você, Rogério, que assim, eu acho que vai continuar sempre. Não, eu acho que existe, eu acho que a internet abre, só para o finalzinho, eu acho que a internet abre a possibilidade de outros faturamentos que não existiam da forma que existem hoje. Uma artista como a Anitta, por exemplo, que é né, além de ser cantora, de dançarina, etc., ela é uma grande... Influencer. Influenciadora. Influencer, vendedora de produtos e tudo mais. Isso não se encaixa muito com uma banda. A gente fez isso em alguns momentos, mas nunca foi o nosso grande, né, produto. Vamos vender a associação de imagens. Eu acho sempre achei isso uma coisa muito legal. Quando você junta duas marcas legais, isso se junta e isso potencializa. Então a gente teve um momento com a Fanta, a gente teve um momento com a Sky, a gente teve alguns momentos desses, né? Mas existem artistas que têm isso muito e fazem realmente parte do seu faturamento. Um grande faturamento vem disso. Isso não se aplica a bandas de rock. Isso acontece assim, esporadicamente e tal, né? Mas não é o nosso... Você não pode contar com esse faturamento. Que as plataformas e o YouTube tem um grande trabalho nisso, que é a divulgação. Porque o que acontece é que, assim, para essas novas audiências virem para os shows, e esse momento de emoção, não há como não ser no show ao vivo. Essa emoção que você vai criar, que você vai ter na hora que você tem um show ao vivo, o digital não consegue passar. Por mais que você depois assista 15 vezes. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Não é? Mas aquela emoção, o fã mesmo, ele quer ter. Ele quer ficar ali na frente. Ele quer ficar ali no primeiro momento. Ele quer ficar na fila. Ele quer ficar depois no backstage te esperando para você sair. Ele quer tirar uma foto. Essa emoção, e aí a gente traz, por meio das plataformas e pelo YouTube, ele tem um poder disso, de indicar os novos, nos sugeridos e tudo, trazer para o show. Isso é muito importante. Sem dúvida. E aí que entra outra parada da rede social que a gente estava falando. Imagina, eu me lembro direitinho, cara, o dia que a gente recebeu, eu estava em casa, no apartamento que morava eu e o Sideral ali, o dia que chegaram 2 cartas de fã. Foi a primeira vez que eu recebi uma carta de fã escrita. Jay Quest, escrita. Recebi, falei, que legal. Aí eu peguei as cartas, abri as cartas, e fiquei tão tocado com aquilo que eu peguei o telefone fixo, porque não existia celular, né? Liguei. Falei, tudo bom? Moral da história, essas 2 pessoas que eu liguei montaram os 2 primeiros fã-clubes do Jota Quest. Quem são? Que são as meninas de Curitiba, do Por Amor, e uma outra menina que montou Dança Enquanto é Tempo. Hoje ela é advogada e tal, não mexe mais com essas coisas. Mas é o passado. As meninas de Curitiba até hoje, né, velho? É muito louco. E hoje, cara, o cara te manda você escreve um negócio, agora ela responde, o fã responde na mesma hora. Ele fala com você, ele foi no show ontem, ele foi no show agora, daqui a 3 minutos ele escreve, achei o show legal, faltou tal música, eu queria que você fizesse aqui, pô, e você conversa com ela e tá tudo. Então, assim, você tem uma medida que você não tinha, né? Você queria falar um negócio pro seu ídolo, você tinha que mandar uma carta pelo correio, esperar chegar e ver se o cara vai abrir, se o cara vai ler. E se o cara leu e falou, então ficava aquele mistério, hoje não tem. Então como criar essa distância, como criar esse mistério, como criar esse fetiche? Então eu piro às vezes, eu falo assim, será que eu estou postando demais? Será que eu estou postando de menos? Será que eu estou, sabe? Vai ficando paranoico que às vezes até esquece da arte mesmo de fazer música e fica nessa, eu ia chegar aí. Foi mal. A gente gasta tanto tempo com essa porra aqui, na vida, que você esquece de escrever uma poesia. Escrever uma música nova, você vai dar uma pirada. Você gasta porque o tempo se te consome. Vou te dar um exemplo prático. Eu sempre escrevi no papel. Não existia onde escrever. Escrevia no papel. Escrevia uma letra aqui. Você pegava um caderno, ia escrevendo aqui, vai juntando. Essa palavra não. Aí você escrevia a palavra embaixo. Você fala, qual que era a palavra mesmo? Está escrita ali debaixo da caneta. Hoje a gente escreve aqui. Há muito tempo eu escrevia primeiro nos laptopzinhos e tal. Desde quando existe laptop, eu tenho um monte de música escrita no laptop. E fui esquecendo do papel. Você tem uma música que chama Eu e Meu Laptop, né? Eu e Você e Meu Laptop, né? Que eu fiz com a Fernanda. E aí, hoje, na hora que você... aí você está escrevendo aqui. Aí o celular dá aquela tremida. Você treme junto, né? Fala, o que será? É e-mail? É zap? É Instagram? É Facebook? Fudeu a sua música, mano.
Esquece. Você não vai escrever mais. Você perdeu já o rumo. Então, o que eu fiz? Eu comprei um caderno. Eu peguei da Nina, da minha filha, peguei um caderno, botei dentro da mochila. Faz 6 meses, não escrevi uma página até agora. Porque eu prometi que eu ia passar limpo as letras que estão aqui pro caderno, para eu poder ficar fazendo isso sem ter que olhar para isso. Então é um negócio Pedro, doido. As suas letras foram escritas no celular ou no caderno? Caderno. No caderno? Aí, tá Eu curto pegar, dar uma... Eu, tipo, às vezes fico de zoeira no caderno, faço uns desenhos assim, e o desenho, principalmente, é uma válvula, assim, tipo, vou virar o Pedro criativo. Aí eu sempre começo com um desenho, às vezes solto uma base ali no computador que eu já gravei de violão, uma harmonia, e aí eu pego, fico pirando num desenho, e acho que o desenho, ele destrava, assim, um pouco a criatividade, saca? Porque eu curto fazer também... Tipo, vou fazer um traço aqui. Aí esse traço, se ele vai virar um nariz, se ele vai virar uma perna, vai ser no freestyle, sabe? Vai acontecer. E aí isso acaba que dá uma estimulada também para quando vê a letra, porque eu acho que uma coisa também que o celular não te permite é, tipo, o erro, assim, tipo, você tem que apagar e escrever ali no lugar, apagar e escrever no lugar. Acaba que o caderno tipo, sua mente tá livrona, então você não fica muito amarrado nesse lance, né, de perfeição e tal, que acaba que o artista tem muito. Essa palavra não tá esquisita aqui. E aí acaba que no caderno ali eu sinto que a coisa flui muito mais natural, e o natural, querendo ou não, é uma coisa que chama muita atenção hoje em dia no meio digital, que é um meio que está cada vez mais maquiado e tal, só que quem está se destacando de verdade são as pessoas reais, assim, né? Você vê até de blogueiros e sei lá, do discurso mesmo que está sendo tratado agora, é uma coisa muito mais real. Autêntico, né? Autêntico, o que é autêntico. Natural mesmo. Ô, Pedro, a pergunta que eu faria era se você acha mais importante rádio ou streaming, mas eu vou adequá-la para o seguinte: você se lembra a primeira vez que você ouviu sua música tocando na rádio? Lembro. E foi mais legal ouvir a sua música tocando na rádio ou ouvir um número relevante em alguma plataforma? Qual que te marcou mais? São coisas bem diferentes e marcam da mesma maneira, porque, tipo, quando eu vejo a música no streaming com um número alto, para mim é muito importante, e para a pessoa que vai contratar o nosso show é muito importante, porque a gente vive disso. Isso quer dizer que as pessoas estão escutando ali, tal. Na rádio, mesmo que tenha sido, sei lá, a primeira vez que a gente tocou na rádio foi uma promoção que a gente ganhou, e a música não era conhecida, mas quando tocou na rádio eu gravei e mostrei para minha mãe, ela pirou, e aí minha mãe falou para meus avós, e eles falaram: caralho, o Pedro tá tocando na rádio, sabe? Então, essa importância também é importante. Também é importante, que coisa ridícula. Me perdi. É muito importante porque acaba que vem motivação de outros lados também que te fazem ir para onde você tá querendo ir, sabe? Então, a minha avó falando: caraca, o Pedro tá tocando na rádio, é muito foda. Igual. Eu preciso falar de rádio. Fala que eu vou. Ela deve ter falado assim: agora foi, né? Agora foi. Saiu desse celular aí, agora tá tocando mesmo, né? Agora vai. Não, gente, é uma loucura, porque assim, eu passei por esses muitos anos, né, do início do digital. O primeiro site da MTV que a gente lançou foi 26 de junho de 97. Um ano depois do UOL ser criado. Antes era Zipnet, Samba, Zipnet. Era do Zipnet. Então, daí o UOL comprou a Zipnet, daí juntou tudo, depois a MTV foi pro Terra, mas o primeiro site foi em junho, que era um caracol assim, e você clicava, exatamente como vocês criaram. Foi muito legal. Foi daí que meu mundo se abriu, e eu era super curiosa, continuo sendo, e eu fui pro digital e fui largando TI, porque sempre gostei muito, me ajudou muito ter um background de TI para trabalhar com digital. Mas era muito mais legal a parte de negócio e negociação e fazer conteúdo. Mas, gente, você é um pouquinho mais novo que a minha filha. Não. Eu uso o caderno, adoro Você anota tudo, né? Anoto tudo, os meus caderninhos, tudo, né? Tudo. Eu aprendi até a fazer caderno, tanto que eu gosto. Eu uso rádio. Principalmente quando eu estou voltando do trabalho, que eu estou pilhada, eu escuto rádio, e as rádios que, às vezes, eu penso: mas você está escutando isso? Eu escuto todos os gêneros, e se eu for num show, mesmo do gênero que eu não gosto, eu incorporo. Todos. Então, eu danço, eu me divirto, porque tem alguém mostrando
o que mais gosta de fazer é a sua arte. Então, é muito importante respeitar todos os gêneros e todas as formas de expressão. E assisto televisão. E por acaso é head da maior plataforma de streaming. Isso, e assim, mas o YouTube que todo mundo entra fala que o YouTube acabou com a televisão não e você acabou. assiste a televisão. Não, né? gente, nada acaba, ela se complementa. Você tem públicos para todas as plataformas. E está crescendo cada vez mais e dando mais trabalho para quem produz conteúdo como vocês. Desculpa, mas é a mais pura verdade. Mas assim, eu não assisto tantas horas porque eu não consigo. Eu fico muitas horas no YouTube por dia, porque faz parte do meu trabalho em todas as redes. A gente navega em todas as redes, nas plataformas, porque a gente melhora quando a gente vê o que os outros estão fazendo e que a gente pode melhorar o nosso trabalho também. Isso serve não só para quem trabalha no YouTube, mas para quem trabalha em qualquer setor. Né? Quando você tem concorrência, quando você tem em quem se inspirar e ver o que está fazendo de legal, você reconhece que está legal, você tem criatividade para lançar novas ferramentas e novas possibilidades que os outros vão copiar também, mas você precisa estar atento em tudo. Mas eu sento e assisto televisão. O Felipe, meu filho mais novo, ele tem 19 anos. Ele fala assim: mãe, eu não estou me acreditando que você está sentada assistindo notícia. Isso aí que você está assistindo é tudo velho. Mas tem uma parte de curadoria que ela é importante. Por isso que é tão importante a parte de playlists. Por isso que é tão importante você ainda acreditar nas pessoas que por exemplo, eu leio muito o que o Sérgio Martins da Veja escreve. Porque o Sérgio conhece muito o mundo da música. O Sérgio escreve, e a gente pode não concordar em tudo, mas ele tem um conhecimento e uma experiência para escrever sobre música que a gente precisa reconhecer. Confiável, né? É confiável, né? E aí que vai a curadoria. É tão importante você ter o fator humano por trás das playlists do YouTube Music, vendo quais são os lançamentos, e assim vai, nada mais é do que uma rádio. Então a rádio, ela é complementar, é complementar com tudo. Está voltando podcast super forte. Eu queria falar, a playlist MTV, ela tinha um Disque MTV. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, e ele, Pedro, simbolizava que você tinha dado certo, que seu clipe tinha dado certo. Porque ele chegou no top 10 diário. No top 10 diário. Que a galera, ele votava por telefone. Votava por telefone. Depois pôs no site. Isso, direto ou indiretamente, era um papel de curadoria que se exercia. Então, você, durante muito tempo, o disco mais vendido do Jota é o MTV ao vivo, do Skank é o MTV não sei o quê, do D2 é o acústico, e aquilo ali simbolizava um sucesso, uma chancela de sucesso. O YouTube, através das playlists, hoje ele procura exercer um papel que eu acho que principalmente a música pop, rock, MPB sente muito a ausência da curadoria, desde o espaço ao novo e até mesmo dar um spot, uma luz para as coisas boas, as músicas, por mais que o boa seja subjetivo, mas no âmbito do segmento pop rock, as playlists levam novos sons, ela tem feito esse papel de curadoria? Hoje em dia as playlists, ela criaram uma cultura, é uma marca, né? Você hoje tem playlists que você segue, que você pede para o seu amigo seguir, que o seu amigo segue também, que você cria, que pessoas criam, mas tem uma pegada editorial no YouTube Music, que a gente replica para o YouTube principal, né, que eu chamo o YouTubão. Eu estava falando para o Elber de manhã, eu falo que é o YouTubão. Né? Você tem o YouTube, que é a nossa app principal, e você tem o YouTube Music, que é uma app focada em música, que tem um consumo muito mais de áudio e background. Quando você está fazendo outra coisa, você consegue ter música. E no YouTube principal, você tem a descoberta, que o algoritmo é muito poderoso para isso, de acordo com o que você gosta e vários sinais do seu comportamento digital, ele vai te oferecendo novidades. E esses sinais, eles não são sinais que você interfere, são sinais que ele vê por meio do seu comportamento, e aí você se surpreende muitas vezes quando você tem. E aí junta esses sinais do algoritmo
com um humano, com a pessoa ali que ouviu a música, que tem todo o conhecimento musical e cria uma experiência de uma sequência de música que vai te dar a possibilidade de conhecer e reforçar os talentos que a gente já tem. Então, você seguir, você ter uma playlist, você dá a oportunidade, isso em vários gêneros musicais. Felizmente, as playlists do YouTube Music no Brasil fazem parte de um bolo de playlists mundiais em 12 países, e a gente está expandindo para outros. Nas 10 maiores, a gente tem 5 do Brasil posicionadas. Então, isso é o consumo de música. O consumo de música é muito alto também. Então, a curadoria, hoje em dia, é fundamental no consumo de música, por meio de playlists e por meio das pessoas dos quais você confia. Você segue muitas? Você também, Pedro? Você tem muitas playlists que você gosta? Eu tenho, mas eu não sigo muitas. Tipo, eu tenho uma playlist, na verdade, que eu jogo várias coisas. Inclusive, eu acho que esse lance de playlist hoje em dia é um negócio que está tornando o mercado muito maluco de um jeito que nunca foi, porque, falando de antigamente, de hoje em dia também, antigamente você comprava um disco, e se ouvia esse disco, se era uma banda de rock, você escutava um disco de rock. E aí, hoje em dia, eu tenho uma playlist que eu ouço de Kevin o Chris, que é um dos maiores nomes do funk aí, até bandas indie australianas, até coisas brasileiras, assim, e aí acaba que meu gosto musical é muito variado, e acredito que as pessoas também façam isso, então o gosto musical das pessoas hoje em dia é muito variado, vai de A a Z, e aí acaba que você vai escutar um disco de hoje em dia, feito agora, né? É um disco também muito variado, tipo de estilos, assim, e eu acho que esse lance da playlist tem ditado muito o mercado dessa maneira, por mais que haja uma curadoria de, não, essa é uma playlist de rock, essa é uma playlist de MPB. Eu acho que o mercado tem mudado assim de acordo com essa maneira de escutar a música. E acaba que também a curadoria, assim, são por músicas que estão bombando, músicas que têm relacionamentos bons, assim, né, dos artistas com as plataformas e tal. E isso é uma parada que rola no YouTube também? Tipo, as gravadoras ditam um pouco das playlists? Não. Como é? Não? Não ditam. Nós temos 100% de autonomia editorial. O que existe é tanto os indies, como as gravadoras, como todas as pessoas que lançam música, e também a gente tem muitas informações do que tem crescido na plataforma. O que a gente usa mesmo são os nossos dashboards, as nossas fontes de informação em relação ao que tem crescido desde o lançamento. É o que dá mais certo mesmo. É o que dá mais certo. E aí a gente junta com o que as gravadoras nos mandam, porque, lógico, eles têm, a gente tem uma ferramenta do qual eles colocam quais são os seus lançamentos, até porque é importante a gente saber com antecedência, a gente ter um relacionamento com os artistas, que as pessoas conheçam, que as pessoas tenham um relacionamento, que as pessoas saibam o que vai lançar. É uma mistura de tudo, mas influência de ditar, eu vou estar no primeiro lugar, nós no YouTube não temos. Eu queria, às vezes as pessoas, a Jota Quest está há 25 anos na mesma gravadora, Sony Music, todo o nosso projeto está lá, todas as nossas canções estão na mesma editora, tudo nosso está lá, nossa vida artística está lá. Foi a gravadora que nos pinçou aqui, que nos deu a primeira oportunidade, a segunda, a terceira, e a gente conseguiu voar sozinho. Eu sempre eu conto essa história, porque a gente precisa também desdemoniar, é ótimo, né? Não sei se diz essa palavra. Um pouco essa relação que as pessoas têm, que a gente mesmo, artista, faz das gravadoras. Eu acho que o momento, o auge do rock nacional, né? Eu acho que tanto o rock quanto a MPB sempre foram cuidados pelas gravadoras. As gravadoras pegavam os artistas, investiam na carreira desses artistas, esses artistas davam resultado, ou não, os que davam resultado continuavam, os que não davam muito iam parando pelo caminho, mas isso é assim no mundo inteiro, no planeta inteiro. Você, naqueles tempos, vou montar uma gravadora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar bons artistas, vou investir na carreira desses artistas e vou ganhar dinheiro com isso, né? E isso sempre, de alguma maneira, isso é uma curadoria, né? Olha, a gravadora A tem artistas diversos, de vários estilos,
bons artistas de vários estilos. A gravadora B, idem, a C, idem e tal. Então, quando você tinha ali uma turma, isso aconteceu em vários momentos da música brasileira, para falar do que a gente viveu no início dos anos 90, né? A Sony, todas as grandes gravadoras do Brasil falaram, tá rolando um movimento de rock novo, de tudo quanto é estilo, gente do Recife, gente do Rio Grande do Sul, do Rio, de Minas Gerais, tem uns caras ali, vamos contratar essa galera, vamos pá. Selo Caos. Aí a Sony monta o selo Caos, aí a outra gravadora tinha outros selos e tal, e aí veio 30 artistas novos do segmento foram contratados por grandes gravadoras, receberam investimentos, em parceria com quem? Com a MTV e com as rádios. Isso foi uma coisa maravilhosa, foi um movimento, já tinha acontecido nos anos 60, depois aconteceu nos anos 70, depois aconteceu nos anos 80 e aconteceu de novo nos anos 90. Quando chega o ano 2000, o que acontece? A pirataria chega com tudo, começa a cair o faturamento e aí vem o MP3, aí vem o Napster e tal, a galera começa, não, música, por que eu vou comprar essa porra, rapaz, aqui ó, te manda a música aí, não sei o quê. Esse acontecimento libertário, ele causou uma barriga de 15 anos de investimentos em música, principalmente no nosso segmento, vou dizer, o pop rock, a MPB, que sempre foram cuidados por essa rapaziada, a música popular, a música mais popular, né? Conseguiu encontrar seus próprios caminhos ali e tal, mas a gente ficou sem pai nem mãe. E isso foi um chacoalho no nosso segmento, uma barriga muito louca. E agora, com a volta do faturamento musical, com a volta com os players, com esse dinheirinho que começou a pintar, as gravadoras começaram a sentir, começamos a faturar novamente, agora nós vamos começar a investir nas bandas. Pegaram uma banda como o Lagum, com números legais pra caramba, não sei o quê, esses meninos são legais. Começaram a achar meninos legais por aí e a coisa começou a funcionar de novo, andar de novo. Então, e hoje a gente não tem mais a MTV, mas a gente tem o YouTube, que faz as suas playlists, a gente tem o Spotify, então as coisas começam a funcionar e respirar de novo. Então eu não acho nada mais natural do que as grandes companhias que sempre investiram em música, em artistas e tal, que elas possam chegar lá para a galera do YouTube e falar, meus novos artistas são esses, meus lançamentos do mês são esses. Mas é o que elas faziam na MTV. O que elas sempre fizeram, eu acho normal, acho natural. Ou nas rádios, você lembra muito bem, porque, por exemplo, eu lembro que segunda-feira na MTV tinha uma reunião onde a área da Ana Butler, né, o TAR, punha uma reunião às 4 horas da tarde com todos os vídeos, as fitas que eles tinham recebido na semana anterior. Milhões de fitas que a gente colocava, o Caio, né, que hoje em dia está lá na MTV, né, na Viacom. E agora está na MTV. Tá na MTV, vinha com com aquelas cestinhas de supermercado. Subia com a cestinha do supermercado e ia colocando as fitas assim, e daí você, não, esse vai pro disque, não, esse vai pro Clássicos, que era com Massari, esse vai assim. Mas o que você falou dessa questão da mudança que aconteceram nesses 15 anos, a própria gravadora passou por isso. Eles tinham um modelo de negócio que ruiu. Você vendia um disco, uma coisa física. Você vendia, exato. Como é que eu vou fazer agora? E eles não conseguiam, e não havia uma maneira de controlar a pirataria. Mas se você olhar, não havia uma... da pirataria é muito engraçado. Meu pai me ligou um dia, isso era 99, a gente estava bombada, macacada reunida, vendendo assim, né, muito aquele disco. Meu pai chegou, pô, meu filho, tô vindo da feira agora, lá de Alfena. Porra, estão vendendo disco pirata de vocês ali, ia dar com pau. Falei, pô, pai, você não chamou a polícia? Não dá, ele é o filho do Luizinho. Como é que eu vou chamar a polícia pro filho do Luizinho? Sabe essas coisas? Então, eu vendia assim, né, todo mundo comprava. De música por que eu vou pagar 30 assim? pau num disco se eu posso comprar ele por R$1 ali na esquina? E aí o modelo de negócio mudou e todo mundo se adaptou. Sofrido, gente. Foi muito sofrido esse tempo. Foi muito sofrido para todo mundo, cara. Um pouco antes de começar o iTunes, foi muito sofrido. Teve a bolha, teve uma crise para a própria MTV, porque foi quando estourou, não tinha investimento. O acústico e o ao vivo, eu lembro, 99 para 2000, foi quando a MTV se reestruturou, que veio o André Mantovani e ele fez toda uma gestão diferenciada, que depois começou a crescer, e aí teve os acústicos, os ao vivo, a MTV apresenta e tal, mas a indústria mudou de formato. E aí, como a indústria foi forçada, a indústria no geral, viu, gente? Todos os produtores, os custos dos desenvolvimentos, como se fazia a gravação veio CD, né? Daí depois
Agora a gente tem vinil de novo, mas toda uma transformação, os DVDs, os grandes DVDs começaram a gravar. A indústria mudou, né? E hoje em dia você tem outros formatos. Gostaria de ficar aqui mais 1 hora. Não acredito que Excelente acabou. a resenha. Mas eu vou estourar um pouco o tempo, porque eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Qual é o clipe da sua vida? O clipe que mais te marcou na vida? Da gente ou de geral? Não, sua. Rogério Oliveira de Oliveira. Nossa senhora, né? Não, mas você não pode demorar muito não, porque já está no 0-0 ali, ó, de tempo. Me pula aí que eu vou ficar pensando aqui. Sandra. Olha. Só hoje do Jota Quest, beleza. Eu já falei do Só Hoje do Jota Quest. E junto com o Só Hoje do Jota Quest, eu queria dizer que o Grooves in the Heart do Delight. Porque você ouviu ele muito, né? Gente, eu estava 24 horas trabalhando, sem ir para casa. Grooves in the Heart, né? Aquele do Delight. Era dia 19, eu fui para trabalhar na MTV no dia 19 de outubro e voltei para casa de 20 para 21. E eu só lembrava daquela música. Então, eu sonhei com essa música muitos anos. Então, é Só Hoje e Grooves in the Heart com Delight. Pedro. O clipe Ai Ai com Meu Miludo do Terno é o clipe mais doido que eu já vi na minha vida, produzido no Brasil. E fodaço, banda nova, música nova, com Meu Miludo. Cara, são muitas emoções, né, cara? Eu acho que tem coisas tão assim, fora da caixa, como quando o Michael Jackson vai ali e faz o Thriller, que é um negócio tão surreal. O que é isso, né? Cinema na parada e tal. E eu acho que esse é um momento, um marco pra MTV. Primeiro artista negro, o cara faz um filme. Isso é um negócio que marcou o mundo, uma coisa muito doida. Madonna com né? Like a Prayer, lembra? Também. Tão forte. A Madonna, no geral, né? Que ela começou lá e ela passou por todo e está aí até agora. E como foi importante todo esse... Né? Mas o Thriller, eu concordo com você. Porque é tão fora da caixa. Eu e acho até que hoje, né? Coisa do nacional também, que foi o que marcou para mim. Né? Eu entrei nessa por causa das bandas dos anos 80. Aquilo me pegou em cheio. Então, era tudo meio do Fantástico, aquele trem meio mais ou menos. Aí, 86, 87, galera, vamos começar a fazer isso direito, porque a gente agora tem onde passar, que você contou. Então, eu acho que tem uma coisa da Legião ali, de ver o Tempo Perdido, ou Será, uma daquelas músicas, de ver a cara dos caras que eu já achava bacana. E aí aquilo, olha a roupa que ele usa, olha o óculos dele, olha como ele dança, saca? E aí você fica vidrado. E para você ver, você tinha que ficar parado na frente da televisão esperando para ver que hora que ia passar de novo. Porque você não tinha como ver, né? Então tinha essa coisa, por que hora que vai passar, né? Muito legal. Qual é o seu voto, então? Qual é o clipe da sua vida? Eu falei, um Michael Jackson que eu falei primeiro, mas eu acho que uma coisa do Legião ali, quando eu vi as primeiras vezes que Um Tempo Perdido, ou um Será, eu lembro do Será, que era o Chão Xadrez, assim. Ô Pedro, para encerrar, uma outra coisa que une as duas bandas em tempos completamente distantes, em algum momento juntos, Fácil... É uma música que toda vez que o Rogério dá uma entrevista, eles perguntam se é verdade que ele escreveu para a mãe ou para a avó de algum, porque as músicas eram difíceis. E eu estava lendo uma matéria que Oi foi feito para as mães quando vocês começam a viajar, que não precisa preparar o jantar, que vocês não vão... É verdade a história? É verdade. É uma dedicação às lindo. mães do Brasil. Lindo. do Brasil. Legal. Cara, muito obrigado, Rogério, Obrigado a gente. Sandra, Nossa. Pedro, Que honra. Fire. Bacana aí. Obrigado, galera.